Bom dia, paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o presbítero Hélio. Vamos dar continuidade, né? Mais um dia que nós estamos lendo e orando no livro de Salmos. Está aí o pastor Tiago Chagas, né? E o presbítero Hélio. Vamos continuar a leitura, né? Hoje é o Salmos 32. Salmos 32, vai falar sobre o pecado de Davi, né? O pecado de Davi. Davi vai se arrepender dos seus pecados, né? E vai clamar ao Senhor, pedir o perdão para o Senhor. O Salmo vai dizer assim, ó, bem-aventurado de quem recebe o perdão. Está dizendo aqui, ó, as bem-aventuranças, né? O bem-aventurado, né? As bem-aventuranças de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, né? Diz assim, ó, no texto, bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelo meu cantaste gemido todos os dias. Pelo meu cantaste gemido todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor cessou com o calor do verão. Confessei meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará suplicar em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E tu, meu esconderijo, tu me perseguirás na tribulação, e me cercas de alegrias contra o livramento. A outra vai dizer assim, eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sobre a minha vista lhe darei conselho. Não seja como cavalo ou mula, que não tem entendimento, que são dominados com freio e cabresto. E o contrário, não obedece a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia cessará. Alegrem-se no Senhor e regozije-se o justo. Exaltei todos vocês que são retos de coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi está falando aqui sobre o pecado, né? De que tinha cometido, né? Vai dizer assim, bem-aventurado ou bem-aventurança, né? A bem-aventurança vai dizer que ele, quando ele começa a falar sobre o Salmos 1, né? Ele fala assim, ó, o Salmos 1 está aqui, ó. Bem-aventurado, o bem-aventurado significa aquele que é fiel, né? Aqui, ó. Como é feliz aquele que segue o conselho dos ímpios, né? E não tinha a gordura dos pecadores. Salmos 1 vai falar sobre isso, Salmos 1, né? Bem-aventurado o varão, né? Que não ouve o conselho dos ímpios, nem se senta na roda dos escarnecedores. Então fala, bem-aventurado, feliz é esse homem, né? Feliz é essa mulher, né? Que não se senta na roda dos escarnecedores, das bem-aventurança. Bem-aventurança significa aqui, ó, né? Feliz ou abençoado, né? Então, bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem, né? Que não se senta na roda dos escarnecedores. E ele vai dizer que nessa palavra aqui, a bem-aventurança, que é bem-aventurado aquele cujas transgressões do pecado, cujo é coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há engano. Ele está falando assim que bem-aventurado é o homem que não tem pecado. Bem feliz é o homem que não tem pecado. E bem feliz também é o homem que se arrepende dos seus pecados, né? Vocês conhecem que Davi, mesmo sendo um coração segundo de Deus, né? Ele pecou com Batseba. Ele caiu ali, né? Ele mentiu, né? Mentiu contra o Senhor, né? Fez um falso testemunho ali contra o Senhor, planejou a morte ali de Urias, né? E tomou Batseba para ele como sua mulher. Sendo que só pode tomar ele com sua mulher quando a pessoa morre. Primeiro tem que receber uma carta para depois ter essa mulher como para ele. Não, mas ele fez o quê? Ele planejou o assassinato de Urias, né? Cometeu adultério com aquela mulher, a mulher de Urias cometeu adultério. Então Deus usou o profeta lá para falar com ele, né? Ó, Davi, esse homem é você,
né, quando o profeta vai entregar lá, o profeta Samuel vai entregar a mensagem para ele, aí falou, ó, tinha um homem assim, ó, Davi, tinha uma ovelhinha lá, e o saqueador foi e tomou, né, o que você acha que tem que fazer com esse homem aí? Falou, esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer, não pode isso. Ele falou, tá bom, Davi, então esse homem é você. Davi se lembrou, né, caiu na real, porque ele tinha pecado contra ele, contra o Senhor, né, ele mentiu para o Senhor e pecou contra o Senhor, né, e ele falou com o Senhor, ele se arrependeu, né, de ter pecado, mas aí o Samuel falou assim, ó, teu pecado foi perdoado, Deus te perdoou, mas a espada não vai se apartar da tua casa, né? Então, irmão, a consequência que tem no nosso pecado, a consequência que pode trazer, o estrago pode trazer na tua vida, quando nós pecamos com o Senhor e não se arrependemos e ficamos igual Davi. Davi pecou e se esqueceu, estava pecando, pensou que Deus estava se agradando dessas coisas aí. Esqueceu, se lembrou, porque o pecado, irmão, nos afasta do Senhor. O pecado, o Espírito Santo sai, irmão, de nossas vidas. Nós pecamos, nós falhamos. O Espírito Santo, ele sai. Quando Davi, ele peca ali, cai com Batseba, o Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo sai de cena, né? Deixa você fazer aquele ato sozinho. Quando você está pecando, você está fazendo sozinho. Nem o Espírito Santo está mais ali em você, não, irmão. É você e você mesmo, é a sua carne. E aí ele fala que bem-aventurado é o homem, né? Enquanto me calei, meus pecados envelheceram, né? Os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias. Né? Então ele gemia todos os dias por causa do pecado dele, por causa que ele tinha falado com o Senhor. Todo dia ele clamava ao Senhor, né? A Bíblia vai dizer que ele jejuou, orou ali, né? Rasgou suas vestes por causa do seu filho. Né? Que Deus não ia poupar seu filho. O filho morreu, né? Ele se arrependeu, se humilhou perante o Senhor, mas mesmo assim o Senhor não poupou o filho, levou o filho de Batseba com ele. Né? Tanto assim que Deus levante da vida dele, né? Veio os filhos contra ele, né? O filho dele ali pegou outra irmã. Né? Olha a consequência que deu, olha o que gerou um pecado, né? Não existe, a Bíblia vai dizer assim, irmão, que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, tudo é pecado. Só de nós pensar, nós falar, nós já pecamos. Só de olhar para uma mulher, desejar a mulher, no meu coração, a Bíblia vai dizer que já pequei. Então nós temos que pedir perdão para o Senhor, né? Ele vai falar, bem-aventurado é o varão, né? É o homem que é feliz, que é abençoado. Então nós temos que ser abençoados, irmão. Vai dizer aqui o versículo 5 aqui, ó. Confessei o meu pecado. Ó. Tem muita gente que não confessa o pecado. Verso 5, né? Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, tá vendo? Confessei o meu pecado. A minha iniquidade, aquilo que eu pratiquei, nunca mais ocultei. Eu falei. Eu abri meu jogo com o Senhor, eu falei, Senhor, eu pequei, eu falei. Muita gente aí, irmão, peca, mas não fala com o Senhor, não se arrepende. Às vezes até mesmo fala, pequei, Senhor me perdoa. Mas passa alguns dias, passa alguns meses aí, começa a pecar de novo, começa a cair de novo. Irmão, mas a carne é fraca. Irmão, não, irmão, se você estiver jejuando, orando, pedindo sabedoria para o Senhor, a carne não vai ser falha, não. Jesus foi tentado no deserto, irmão. 40 dias, 40 noites, viu o que? O tentador, né? Acho que Mateus Paz diz assim, viu um tentador para tentar ele. E ele resistiu e tome palavra. Tem palavra no diabo. O diabo vinha com uma, ele toma palavra. Ele vinha com uma, ele toma palavra, entendeu? Nós tem que ser assim, irmão. Resistir, fugir da aparência do mal, né? Vamos lá em José, quando ele tá na casa de Potifar ali, irmão, né? Vem aquela mulher de Potifar, linda, maravilhosa. José, a partir dos seus 17 anos, para 18 anos, irmão, nunca viu mulher, nunca conheceu mulher. Né? Aquela mulher viu que José era bonito, né? Talentoso, e desejou ali ficar com ele, pai. Desejou ali ficar com José, querer se deitar com José. Mas José não quis se deitar com ela. José falou assim, não, aparta de mim, não quero pecar contra o Senhor, nem contra o meu não quero pecar contra o meu Senhor, né? Longe de mim. Ele saiu, irmão, largou ela aí, ela arrancou suas vestes, né? Sua blusa, sua capa, arrancou ali, seu manto que ele estava, né? Porque ele fugiu da presença do mal. Então, quando nós estivermos na tentação, irmão, fuja da presença do mal, né? Não fica com mulher sozinha, não. Né? Não arrua com a mulher, você não mora sozinha, não, porque, eu sou forte. Não, o diabo não me pega, não, irmão. Tu dá um peço para ver se o diabo não pega, se o diabo não entra. Não se acha forte, não, irmão. Se acha fraco. Nós somos fraquinhos, forte aqui, irmão, é o Senhor. Forte é o Senhor. Eu e você somos fracos, irmão. Entendeu? Então não podemos, eu e você como homem de Deus, mas não ter mulher no WhatsApp não. Conversinha com mulher no WhatsApp, conversinha com mulher no Facebook.
escondido, o Senhor está vendo tudo. É no WhatsApp, no Facebook, está falando com a irmã na igreja, conversinha afiada. Aparta, irmão, sai daí. E ainda mais que você que é casado, sai fora. Ah, mas eu não sou casado, então sai fora também, irmão. Ora para o Senhor mandar o seu varão, ora para o Senhor mandar a sua varoa, ora para o Senhor. Sai desse laço, isso aí é um laço para tentar te derrubar. Vai orar, buscar, que o Senhor vai te mostrar se essa mulher é de Deus, se esse homem é de Deus, se isso é para você, se não é para você. Você tem que orar e pedir para o Senhor, irmão. Ora, peça para o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí, sendo assim, todo aquele que é piedoso, ele te fará suplicar. Ele tem o poder de encontrar. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não atingirão. Tu é o meu esconderijo, não, ele falou, tu é o meu esconderijo, Senhor. Ali que eu me escondo, Senhor. Tu é o meu refúgio, Senhor. Né? Tu é o meu refúgio. Aleluia. Tu me preferiste na tribulação. E me cercaste de alegrias com livramento. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu instituirei, ele ensinarei o caminho que vocês devem seguir, tá vendo? Então o Senhor vai ensinar, vai instruir você o caminho que nós devemos seguir, irmão. O caminho qual é esse? O caminho da salvação, o caminho da libertação. O Senhor vai nos instruir, vai nos ensinar, irmão, qual é esse caminho que nós devemos seguir, né? Para não fazer igual Davi, cair, pecar. Muita gente hoje, irmão, está nos altares aí em pecado, em erro, né? Em fornicação, em adultério, pregando, louvando o nome do Senhor, né? Naquele grande dia o Senhor vai falar, apartai de mim que eu vos conheço. Vós praticar a iniquidade, porque não confessou seu pecado. A Bíblia vai falar assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se você não confessou seu pecado hoje, irmão, confessa, porque o Senhor está voltando. Ele vai cobrar de você. Vai cobrar de você, se você não se arrepender. Se não confessar seu pecado. Ah, Senhor, eu falei, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo. Confessa o seu pecado, irmão. Confessa o pecado. Porque ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se você confessou, mas não deixou, voltou a praticar de novo, se prepara que a conta vai chegar. Prepara que o Senhor vai tocar. O Senhor vai te pegar. O Senhor vai te quebrar. Né? Que vai te preparar, vai pôr você no leito. Porque o Senhor não se arrependeu. Deus não dá culpado, irmão, por inocente. Se o salmista aqui não se arrepende, não pede perdão para o Senhor, não volta como ele era antes, Deus tinha ceifado ele. Deus falou assim, ó, Davi, você não vai morrer não. Você não vai morrer não. Mas a espada não vai se apartar da sua casa. Aí foi, o filho morreu, o filho pegou a irmã, o filho dele morreu, quase perdeu o reinado. A Davi tinha segundo o coração de Deus. Falou assim, ó Senhor, eu perca tudo, mas não me retire de mim a tua presença, não me retire de mim o teu Espírito, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Isso Davi pediu para o Senhor, irmão. Para que não venha retirar o Espírito dele, o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo, irmão, que nos convence do pecado, do erro, das falhas. É Ele, aleluia, glória a Deus. Não seja como o cavalo, não seja como o cavalo, né? E a mula que não tem entendimento, que são dominados com freio e cabresto, tá vendo? Fala assim, não seja como um cavalo. Olha, irmão, não seja como um cavalo, como uma mula, né? Que não tem entendimento. Você tem entendimento, você entende a palavra, você não entende isso aqui. Entendeu? Aqui não seja como um cavalo, uma mula, um entendimento. Quer dominar com um cabresto, né? O cavalo, como você põe um cabresto aqui, ó, você só vai pra frente, só. Aí tu puxou pra cá, ele vai. Você puxou pra lá, ele vai. Onde você guiar, ele vai. Porque ele não tem entendimento. Olha aí, você tem entendimento, tem sabedoria que o Senhor não deu, irmão. Ele fala que não seja, ó, verso 9, ó. Ele não seja como um cavalo ou mula que não tem entendimento, que são dominados, ó, com freios e cabresto. Não tem dominado, irmão, pelo pecado. Não. Tu é liberto. Tu foi liberto, tu é liberta. Você não é dominado pelo pecado. Você não é escravo do pecado. Você é liberto. João 32 vai dizer assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmão. Você não é escravo do pecado, não. Se liberte. Ah, mas eu não consigo sair do adultério, não consigo sair da prostituição, não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, eu não consigo no vício, não consigo sair da droga, não consigo parar de fumar. Faça o propósito do Senhor. Lute contra o pecado. Lute, né? Porque a nossa carne é pecaminosa, irmão. Né? Isso aqui, ó, isso aqui nós faz nós pecar. Mas se você não tiver oração, jejum ali, Senhor, me ajuda. Se eu não consigo isso, me liberta, Senhor. Vá lá, se afunda com o Senhor. Desce na olaria.
Jeremias 18, desce na casa do oleiro, irmão. Vai orar, vai clamar, Senhor me liberte, eu pequei, Senhor me ajuda, Senhor. Já foi 2 vezes, Senhor, não quero pecar a 3ª vez, Senhor, não quero pecar a 4ª vez não, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, da minha alma, Senhor, clamando ao Senhor, irmão. Clamando, mas também muitas pessoas não clamam ao Senhor, não clamam. Vou contar um testemunho aqui, irmão, que uma vez eu pequei com o Senhor, não foi um pecado grande, né, mas não tem, também na Bíblia não tem pecadinho e pecadão. Eu peguei contra o Senhor, né, aí não quis subir no altar não, irmão, que ficar sentadinho ali de boa, no meu lugar, sentadinho ali. Aí eu falei assim, eu não quero ser oportunidade, eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui, Senhor, que eu pequei, eu falei para o Senhor, sou falso pecador, Senhor, não quero, Senhor, me arrependo, Senhor, de todo o mal que eu fiz, me arrependo, Senhor, né? Falei, fala comigo, Senhor, eu preciso de uma direção sua, Senhor, preciso ouvir tua voz, Senhor. Aí Deus mandou um profeta lá, irmão, o profeta me chamou para orar por mim, né? Orou por mim e falou, ó, hoje os teus pecados foram perdoados. Tá vendo, irmão? Quando é bom nós consultar o Senhor, nós se arrependemos para o Senhor. Porque se eu não consulto o Senhor, eu estou lá fazendo a obra, estou lá pregando, estou lá louvando, entendeu? Estou lá manará, estou lá tomando Santa Ceia. Aí, o que é assim da minha vida? A Bíblia vai dizer assim, aquele que toma Santa Ceia indignamente, irmão, tá tomando para a sua própria condenação, irmão. Se você tomar indignamente a ceia do Senhor, em pecado, você está acabando a sua própria cova, está indo para o inferno, está condenando a sua própria condenação. Amém, irmão? Aleluia. Verso aqui, 10. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas o que confia no Senhor é misericórdia, cessarás. Alegre-se no Senhor e regozijai no justo. Exaltai todos vocês que são retos de coração. Tá vendo aqui, ó? Alegre no Senhor, né? No Senhor, regozijai o justo. Não se alegra no Senhor, regozija no Senhor. Quando a gente louvou pro Senhor, se alegra na bênção do Senhor, né? Aí o versículo aqui, ó. Exultais com vocês com reto, ó, executem todos vocês que são retos de coração. Não venha se alegrar no Senhor, irmão. Venha se alegrar no Senhor, que nós somos retos de coração, né? Você falar que o Senhor colocou no meu coração aqui, para nós estar clamando o Senhor, né? Buscando o Senhor nessa noite aqui, nessa manhã de hoje aqui. Nós venha se alegrar no Senhor, né? Buscar mais face dele. Bem, então eu vou deixar essa palavra para o Senhor, para os irmãos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus amado santo, perdemos nossos pecados, nossas falhas, meu Pai. Sobre nos guardar, nos proteger, meu Pai. Nós vamos se arrepender nossos pecados, nossas falhas, Jesus amado santo, Pai. Dão nas nossas mãos, Jesus, nossos pecados, nossa falha, meu Pai. E nos perdoar nossos erros, nossas falhas, meu Pai. Perdoa se nós pecamos, falamos contra ti, meu Pai. Meu Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meu Pai, Igreja Santo, venha se arrepender das suas falhas, dos seus pecados, meu Pai, Igreja Santo. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a corrigir nossos pecados, nossas falhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.